Saudações ninjas, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está vendo esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco mais prático para vocês. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre virtualização, é uma porta de entrada para quem está pensando em ingressar em infraestrutura. E não é toda empresa que usa ambiente virtualizado, mas como isso está se tornando uma grande tendência, as empresas vão usar cada vez mais, seja uma infraestrutura cloud, uma infraestrutura on-premise. Eu vim trazer aqui uma introdução, tocando em alguns pontos interessantes, novas tecnologias, para dar para tocar o conteúdo de forma fundamental. A gente não vai tratar nenhum assunto muito avançado, a gente vai nem básico, né? Vai ser algo fundamental. Então, beleza, como o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais prático, eu trouxe uma apresentação aqui que eu vou explicar um pouquinho, bem por cima assim, num ambiente super ultra blaster simples, mas eu vou mostrar a configuração do zero. Então, falando um pouquinho de virtualização, para uma virtualização mínima a gente precisa de um host de uma máquina virtual. Bom, pegando nesse ambiente aqui, a gente tem um host que a gente vai configurar em Hyper-V no Windows 10 Pro. Lembrando que o Hyper-V só consegue ser ativado em Windows 10 Pro, Windows 10 Home. A gente não consegue usar o Hyper-V, ele é uma feature do Windows 10 Pro, porque um usuário comum é muito difícil que vai usar um ambiente virtualizado. Então, o Windows 10 Pro é justamente para quem trabalha com infraestrutura ou que trabalha com qualquer área que seja de TI principalmente e que precisa aí de um ambiente híbrido. Bom, a gente também sabe que tem uns subsistemas de Linux para Windows, que é o WSL, se eu não me engano o nome. A gente consegue instalar o Ubuntu, Debian, até o Kali Linux a gente consegue configurar e consegue usar ele como um subsistema. A interface Core também dá para configurar com XFCE, se eu não me engano, para ter uma interface gráfica, mas é algo para um outro momento. Bom, explicando aqui, o host é o que vai deter as máquinas virtuais. Então, essa máquina minha aqui, ela vai ser o host, é o meu notebook. E dentro desse notebook a gente vai ter um outro notebook. A grosso modo é mais ou menos isso. A gente tem uma máquina mestre e tem as máquinas que vão compor ela. Então, explicando um pouquinho sobre esse ambiente aqui. O host, que no caso é minha máquina, como diz Hyper-V, Windows 10 Pro. O Hypervisor tem que estar ativado, que é ele que vai cuidar da virtualização de máquina. E a gente tem um HD com um setor para VM. Então eu tenho um HD que não é o que roda no meu sistema operacional. É um HD de dados, é um storage, que a gente vai armazenar todos os arquivos da VM lá. Isso serve para separar justamente o que é da sua máquina e o que é da sua VM. É bom saber fazer essa separação para saber onde está cada arquivo. Às vezes você mistura com o seu sistema, pode apagando coisa que você não quer e aí gera um problemão. Bom, a VM eu não subi ainda, eu vou configurar ela junto com vocês para vocês verem como que configura justamente o Ubuntu Server e como que sobe ela no Hyper-V. Lembrando que não existe só o Hyper-V para ambiente virtualizado, então existe a Oracle VirtualBox, existe a VMware, existe Citrix, existe várias plataformas, mas o que eu mais estou habituado, ou pelo menos o meu favorito, é o Hyper-V. Apesar de eu ter aprendido a configurar minhas primeiras VMs em VirtualBox, a gente vai fazer por aqui. Então... Ah, mano. Alô? Não tem nenhuma salma, velho. Deus do céu. Mas voltando. Então, a gente vai usar aqui no nosso ambiente o Ubuntu Server 20.04 LTS, que é a última versão que lançou do Ubuntu. A nossa placa de rede vai estar em NAT e a interface vai ser Core, porque a gente vai subir o Ubuntu Server. E para ter um maior desempenho, é legal sempre subir a interface Core. Interface gráfica para servidor é muito sem sentido, na minha opinião, para um Linux. Eu acho que se você está buscando uma interface gráfica, seria logo subir um Windows. Claro que vai depender também da especificação da máquina e o que você vai precisar. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a ativação do Hyper-V. Por nativo, o Windows não vem, mesmo sendo o Windows 10 Pro, ele não vem com o Hyper-V ativado. Então a gente vai vir aqui e dar um Ctrl no menu executar, vai vir em programas, programas e recursos. Aqui em ativar ou desativar recursos do Windows, a gente vai baixar um pouquinho e tem aqui Hyper-V. Tá vendo que tem essas checkboxes aqui para ativar? Então, vai vir tudo desativado quando você começar a mexer com o Hyper-V se você nunca ativou. Então, junto com isso aqui, ele vai fazer a ativação do Hypervisor, como está aqui também. Tem os serviços do Hyper-V, que não é só Hypervisor, também tem alguns serviços e subserviços que fazem rodar todo o mecanismo de virtualização. E vocês vão ativar todas as checkboxes que tiver, pode ativar tudo, dar um OK, ele vai começar a instalação. Ele demora mais ou menos uns 15 minutinhos, dependendo do desempenho da sua máquina. E ele vai reiniciar. Assim que ele reiniciar, ele vai dar o boot com o Hypervisor ativado e com o Hyper-V habilitado. Então vamos lá. Como que eu faço a configuração aqui do Hyper-V? Primeiro a gente vai vir aqui no menu iniciar e vai vir aqui em gerenciador do Hyper-V. Beleza, vamos explicar um pouquinho sobre essa brincadeira aqui. O Hyper-V ele vai abrir assim.
ele se autoconecta com o host, então vocês viram que apareceu no comecinho ali conectar com o host. Como a gente só tem a nossa máquina local aqui, física, como host, ela vai conectar automaticamente. Isso aqui é o meu hostname. Então beleza, vamos subir a máquina aqui do zero. Vamos vir com o botão direito, vai vir aqui novo, máquina virtual. Beleza. Aqui a gente pode dar um avançar. Aqui vai ser o nome da nossa VM, então eu vou colocar VM aula 01. Por padrão, ela vai vir no disco C. E como eu disse, não é bom colocar as VMs no mesmo disco do seu sistema operacional. Quando você tem uma máquina aqui, ela serve como um host, como um servidor ou qualquer outro tipo, ela tem que ter um disco dedicado ao sistema operacional. E o resto é o resto. Então, assim, sistema operacional é um disco só para isso. Você vai colocar VM, você vai subir algum serviço, uma aplicação, é sempre bom ter ou um cluster ou ter um outro storage para armazenar lá. Nunca é bom misturar. Para você também conseguir localizar onde está cada coisa, né? Então, eu tenho uma aplicação web do GLPI. Legal, GLPI, subir em Linux também. Ou IIS também pode ser, mas é melhor em Linux, porque eu acho que é até mais rápido, tem um desempenho um pouquinho melhor. No IIS ele vai ter os serviços do Windows e pode ser um pouquinho mais lento. Então, e você também consegue subir na VM, como eu disse. Então, é bom, tipo, dentro da máquina virtual que você subir pro GLPI, é bom ter um storage específico para ele. O disco F é o disco onde armazena o banco de dados do GLPI. É sempre bom ter essa diferença para localização posterior. Então a gente vai vir aqui em armazenar a máquina em outro local. Aqui vai ser o local padrão, a gente vai vir em procurar. Beleza, esse aqui é o storage 500, que é o meu HD que eu tenho aqui a parte. A gente vai aqui em vir novo, pasta. Aí vai renomear aqui, vai colocar VMs. Beleza, vou colocar aqui VMs. Aqui é onde vai estar armazenando a máquina. Então a gente vai colocar VM aula 01. Abriu a pasta, selecionou a pasta. Beleza, então a máquina vai ser depositada justamente no storage que a gente selecionou. Vamos dar um avançar, ele vai ser aqui de primeira geração. Aqui vem um segredo. Muita gente acaba confundindo aí na hora de configurar a memória RAM, porque a grosso modo a gente pensa, eu preciso de 8 GB de memória. Então 8 GB é igual a 8.000 MB. Errado? Vamos fazer um cálculo bem rapidinho aqui. Vamos lá, quando você for configurar a sua VM, você tem que pensar sempre em mega, porque ela inicia como mega. Então, se você precisa em mega, o que você faz? Eu queria 8 GB. Legal, 8 GB. Então, eu vou colocar aqui o número 8. Mas eu preciso converter isso para mega. Beleza, eu preciso de 8 GB. Então, beleza, eu venho aqui na calculadora e coloco o número 8 de 8 GB. Mas eu preciso converter isso para mega. Então, para a gente fazer a conversão para mega e colocar o valor aqui do jeito que o Hyper-V, que o Oracle VirtualBox, que a VMware pede, a gente faz 8 vezes 1024. A gente tem 8.192. É um cálculo padrão, então se você precisar de 16 GB, 16 vezes 1024 e por aí vai. Então vale para qualquer tipo de conversão, desde que seja de giga como número inteiro para mega. Então, nesse caso aqui, eu vou subir uma aplicação bem simples, vai ser uma aplicação bem isolada. Então, eu vou fazer aqui a subida de um container em Docker Swarm. Eu não vou me aprofundar muito no que é um Docker, nem o que um Swarm faz, e nem o que é um container. Esse não é o foco do vídeo, apesar de estar na thumb. Eu vou só subir esse serviço, então eu vou configurar a máquina com base no que eu preciso. Nesse caso aqui, como eu vou subir uma aplicação bem isolada, com um só container, o manager vai ser o Node 1, então eu vou fazer o cálculo para 2 GB de memória. Então o que eu faço? Eu pego 2 GB, faço vezes 1024, a gente tem 2048. Beleza, então a gente vai colocar aqui 2048 MB de memória RAM. Aqui é o uso de memória dinâmica. Qual é o problema desse uso de memória dinâmica? Se você está mexendo num servidor que ele tem um recurso limitado, que você precisa discerninar exatamente o que vai usar cada VM, é muito perigoso você habilitar essa função aqui. Por quê? A memória dinâmica, ela vai ser configurada da seguinte forma. Ela vai iniciar a máquina com 2048 MB. Então, se tem memória dinâmica e está usando menos do que 2048, ela vai desalocar essa memória, colocar no seu host e vai usar só o que precisa para a máquina virtual. Mas qual que é o grande problema disso? O uso da memória dinâmica também pode ser servido como contrário. Então, se ele inicia com 2048, ele precisa de mais recurso para poder funcionar, ele vai consumir mais o seu host, entendeu? É um hardware compartilhado. A sua VM vai usar o hardware do seu host. Então isso aqui, por enquanto, a gente pode deixar ativado. A gente vai fazer uma configuração posterior para poder aprofundar um pouquinho melhor nisso. A gente vai vir aqui avançar. A conexão a gente vai colocar como default switch, que vai ser conectada como rede NAT.
Aqui é o nome da nossa VM, beleza? Tá no caminho aqui já, bonitinho, tal, beleza? Você viu que lá no começo a gente selecionou o local onde ia ficar a nossa VM. Então, nossa VM ia aqui ficar aqui em VMs aula 01. Então, automaticamente o Hyper-V ele vai se configurar para fazer as coisas dentro dessa pasta. Aqui nesse caso, a gente está salvando em Virtual Hard Disks. E nesse caso aqui, a gente vai colocar um disco de 30 GB. Acho que tá bom, não precisa de mais que isso não. Beleza, fechou. Aqui a gente já tem um caminho, dá um avançar. Aqui é onde vai fazer a instalação do sistema operacional. Então, como eu disse, é uma aplicação simples, é um serviço simples, muito específico, a gente vai vir aqui em instalar o sistema operacional. Vai vir aqui em imagem ISO, vai dar um procurar. Aqui a gente vai procurar a imagem ISO que a gente baixou. Eu baixei, no caso, o Ubuntu Live Server AMD64. Vai dar um avançar, concluir. Ele vai criar a máquina virtual. Beleza, a máquina criada ela vai vir aqui pelas máquinas virtuais. Esse aqui é o gerenciador do Hyper-V, então ele é o manager de todo o ambiente virtualizado que você tem. Você vai ver que clica com o botão direito, configurações, que a gente ainda não terminou a nossa configuração. Bom, isso aqui também depende muito de que aplicação que você vai usar, então você também aqui consegue fazer o controle de processadores. Se você vê que é uma aplicação que ela consome mais processamento, então você vem aqui e aumenta o número de processadores. Esse computador aqui, esse notebook, digitei errado. Mas config. Esse notebook aqui, se eu não me engano, ele tem 8 cores, quer ver? Ó? Aqui, ó, ele tem 8 processadores. Então, 8 processadores são usados pelo notebook de forma geral, ele distribui em cada núcleo, porém, se você quiser dedicar até, acho que para uma aplicação simples como essa, você precisa de um só. Mas dependendo da aplicação, você tem que, sei lá, dedicar 4 núcleos para VM. Então, você vem aqui, vê quanto de núcleo você tem disponível e seleciona aqui. Lembrando que se você tem muitas aplicações, você tem que ver o que está distribuído para cada coisa. Não adianta você ter um host com 8 núcleos e colocar 6 para uma máquina, 12 para outra. Não vai funcionar, não faz nem sentido. Então, nesse caso aqui, eu vou usar com um núcleo só. Aqui é onde acontece a brincadeira. Especifica a quantidade que essa máquina virtual pode usar. Essa máquina virtual ela pode usar até 2048 MB, porém ela está com memória dinâmica. O que isso quer dizer? Significa que no mínimo ela vai usar 512, que é o valor mínimo de uso de memória RAM, e no máximo é esse número absurdo aqui que a gente não tem na nossa máquina. Então para a gente ter uma solução onde ela não aloca sempre 2048 MB, a gente habilita a memória dinâmica, porém a gente limita esse valor máximo. Esse valor máximo, no caso, é de 2048. Ou seja, ela não vai sempre consumir 2048 MB ou 2 GB de memória RAM do seu host. No caso, ela vai iniciar em 512 e conforme ela for usando, ela vai chegar no máximo até 2048. Como eu disse, esse caso em específico aqui, a gente está fazendo dessa forma porque eu sei que a aplicação consome até isso. Porém, sempre antes de você subir uma aplicação, é sempre bom você fazer um briefing de tudo que você vai usar, do que vai ser consumido em API, se vai ser consumido em qualquer plataforma. Então, a gente vai vir aplicar, beleza, aplicou, ela vai ter um valor de 2048 para inicialização, vai consumir no mínimo 512, que é o mínimo de memória RAM que uma máquina consome, e o máximo de 2048, beleza. Aqui a gente vai ver o primeiro disco rígido, então a gente tem um disco rígido de sistema. O que é disco rígido de sistema? É onde vai ser instalado o Ubuntu Server. Aqui, gente, como eu disse, então aqui a gente podia criar um novo disco para armazenar dados dentro dessa própria VM, também dedicando no Storage 500, que é o HD da minha máquina, no caso esse disco aqui. Porém, não precisa porque, como eu disse, é algo muito simples, eu só estou fazendo aqui para mostrar para vocês como que funciona, então não tem necessidade. Beleza, configuramos aqui memória, o processador a gente vai usar um só, o disco rígido já está aqui no esquema, então vamos vir aqui em OK. Show, então a gente vai vir aqui, botão direito iniciar, beleza. Deixa eu ver se eu tenho um put instalado aqui, tenho, beleza. O put, gente, é uma ferramenta para você conectar por SSH. Então o Linux ele geralmente vem por padrão com o SSH configurado, já ativado para poder ser utilizado. Porém, conforme a gente vai mexendo na máquina, às vezes a gente tem que bloquear algumas portas, liberar outras. E isso pode acabar, sei lá, interferindo em alguma coisa na configuração de firewall. Ele vai carregar aqui, ele tem alguns erros que ele aparece, mas é normal. Ele recupera os arquivos depois, ele faz download pela rede e no final ele configura, no final ele inicia e configura. Aqui teve um check finished, não teve erros encontrados. Ele vai fazer a primeira inicialização e vai começar o painel de instalação.
Bom, pessoal, o Ubuntu Server 20.04 LTS, ele tem uma interface um pouquinho diferente de ser configurada, por ser um Ubuntu Server. Então, tudo que você faz é interface misto, né? Meio híbrido, gráfico e core. É um core bonito, que parece ser gráfico, mais ou menos isso. Vamos deixar carregando aqui. Beleza, apareceu aqui. Gente, é questão de costume. Vai depender muito de como que a sua empresa trabalha ou de como você está acostumado a mexer. Eu, particularmente, gosto de mexer em interface em português. Quando sou eu, só para mim, só para mim. Porém, é difícil uma empresa que vai trabalhar com servidores em português. Geralmente é tudo em inglês, principalmente em empresas grandes que mexem com vários tipos de clientes. Então, se você deixar um ambiente português, outro em inglês, fica uma bagunça e, às vezes, geralmente os cursos da Microsoft são todos em inglês, as certificações da Azure, de qualquer outra plataforma, Office, qualquer plataforma, vai ser em inglês. Então, você vai aprender sempre a mexer em inglês. Então, para conseguir manter aí a sua knowledge base em dia, selecione em inglês. Eu prefiro em português, mas vamos colocar em inglês. Aqui a gente vai... Tá, beleza. Aqui ele tá pedindo para fazer um update do novo instalador, mas a gente não vai fazer o update não, senão vai demorar a vida para configurar isso aqui. Beleza, esse aqui é o teclado, a gente vai configurar com o layout em português. Esse aqui sim, a gente tem que colocar em português, porque senão muda ali aspa para o símbolo de tio, aí depende. Aqui a gente deixa português Brasil mesmo, vem aqui embaixo e dá um done. Beleza. Esse aqui é o IP padrão, que é a nossa... que pegou de rede, então ele está aqui em DHCPv4. A gente não vai deixar estático por enquanto, pelo menos, não vai ter necessidade. Por costume, a gente sempre é bom deixar como IP estático, mas dessa vez a gente não vai fazer. Vamos dar um done. A gente não vai usar proxy. A gente vai usar o mirror padrão aqui mesmo do Ubuntu, dar um done. Beleza. Essa tela aqui é a parte de configuração por LVM. Então aqui o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de deixar com criptografia LVM sim nas máquinas. Aqui a gente vai colocar uma senha bem bosta. Oh meu Deus. Beleza, colocar uma senha qualquer aqui, coloquei teste 1, 2, 3, não tem problema, mas é sempre bom seguir aquele padrão de pelo menos 12 caracteres, com caractere minúsculo, maiúsculo, número e caractere especial, aquele asterisco, underline, vai depender. Vai vir aqui, vai dar um done. Aqui vai ser como eu disse, um overview de tudo que você configurou. Então a gente está configurando aqui como um disco com criptografia LVM, tem senha. E aqui tem as partições, onde vai ser configurado cada setor, a gente vai vir aqui dar um done. Deixa eu ver, não continue. Beleza, aqui é o nome, eu vou colocar como Marcos. O nome do servidor eu vou colocar como VM aula 01. Aqui no nome do usuário eu vou colocar Marcos, o Ubuntu ele não permite que você deixe letras maiúsculas no nome do usuário. Assim eu vou colocar 1, 2, 3, mas também é sempre quase obrigatório você seguir aquele padrão para manter a segurança e a integridade do seu servidor. Vamos vir aqui dar um done. Aqui, gente, é a parte de instalação do OpenSSH Server. Você vai configurar aqui por padrão, então ele vai instalar, sim, o SSH Server, você vai conseguir se conectar pela porta 22. Porém, conforme você vai mexer no firewall, se você, eu gosto do system, do firewall CMD, eu gosto do FW, então isso vai variar muito do que você mexe. O firewall CMD, ele geralmente é usado no CentOS. Para o Ubuntu é geralmente o FW, mas aí depende do seu costume. Você pode importar coisas do CentOS para cá ou exportar para lá. Então beleza, a gente vai vir aqui dar um done. Aqui, gente, eu acho muito da hora o que aconteceu com o Linux 20.04 LTS, porque ele já vem com um monte de coisa para você instalar no início da sua configuração. Então, que nem, por exemplo, a gente tem aqui o Google Cloud, a gente tem a AWS CLI. Gente, a AWS CLI, para quem mexe com cloud, já tem isso aqui instalado, mano, ganha um tempo absurdo. Tem aqui o PowerShell, tem Mosquito, não sei o que é Mosquito, nunca mexi. Tem o Docker, então assim, a gente vai mexer com o Docker, porém, aqui eu não sei qual versão, se ele vai instalar o Docker com o Compose ou com o Swarm. É bom a gente sempre configurar do zero. Aí também tem os containers como o Kata Containers, mas o mais famosão é o Docker mesmo. Vamos dar um done. Beleza, ele vai fazer a instalação agora, ele geralmente demora um pouquinho para instalar. Então vamos deixar instalando e eu volto com vocês assim que terminar.
Bom, pessoal, ainda não terminou de instalar, mas eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês, já pegando esse tempo hábil aqui. Se você minimizar, você consegue fazer com o gerenciamento da máquina. Lembra que eu falei para vocês que ela inicia com 512 e chega no máximo até 2048. Então aqui, memória atribuída, você consegue ver o quanto de memória está sendo atribuída para a máquina. Então, por exemplo, você consegue ver que a memória está até agora com 1240. O tempo de ativação, então ela está aqui a 7 minutos. A gente está instalando, vai demorar um pouquinho. Versão de configuração 9.0. Beleza, aqui você consegue ver, ó, memória de inicialização, memória mínima, máxima, atribuída, demanda de memória, status de memória. Aqui tem um resumo da máquina, é coisas que você consegue ver aqui para entender o que está acontecendo. Aqui a gente tem o endereço MAC da máquina, que eu não vou cortar no vídeo porque não tem problema, isso aqui vai ser excluído depois. E beleza, vamos voltar lá para ver como que tá rolando. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Pessoal, uma curiosidade também, isso aqui é bem... só curiosidade mesmo, só pra gente entender um pouquinho sobre o que tá sendo... o que tá aparecendo no nosso display aqui. Se você dá uma setinha pra baixo e clicar em Full Log, você consegue ver exatamente o que está sendo instalado. Você vê aqui pra cima, vocês podem ver como que é feita a instalação. Então a gente tem aqui, ó, os mirrors esperados, então é por onde está sendo buscadas as atualizações e os arquivos do Ubuntu. Aqui você baixar um pouquinho também, tem, sei lá, onde está sendo alocado os discos, onde está sendo alocado cada arquivo. É algo mais para curiosidade mesmo. Pessoal, também aproveitando aqui enquanto instala ainda não terminou, eu vou ver aqui em Hyper-V, vou mostrar mais algumas coisinhas para você. Enquanto a máquina está sendo executada, a gente consegue fazer aquele famoso snapshot, que é o salvamento de ponto da máquina. Snapshot não é backup, então é bom sempre você ter o backup do HD mesmo dele, sempre você ter uma cópia ali de um momento que você precisa do estado daquela máquina. Porém, para algumas configurações mais simples e sem ser muito invasivo na configuração da máquina, se você vem aqui na pasta onde está sendo feita a máquina, você abrir aqui tem onde os snapshots vão ser armazenados. Aqui são arquivos temporários, eles vão ser apagados logo logo. Eles já vêm com a máquina conforme ela vai executando. O Hyper-V ele cria alguns snapshots para caso ele dê algum problema durante a instalação ele se auto-recuperar. É por isso que às vezes demora um pouquinho, depende da sua conexão, ou então, sei lá, ele está baixando alguma atualização e a sua internet dá pau. Então ele vai lá, ele recupera do snapshot que ele estava e continua a instalação. Aqui é os Virtual Disks, então a gente tem aqui ó, o disco de imagem. Então é a imagem do disco que a gente está fazendo feita a instalação. Isso aqui é o que está sendo executado agora. Então ele consome um pouquinho de tamanho aqui, mas ele é dinâmico. Aqui é onde está sendo instalado o sistema. Então você pode ver que ele vai pesando conforme o tempo passa. E aqui em Virtual Machines é mais alguns arquivos da máquina para ela fazer a localização. Marcos, e aonde que eu faço esse snapshot? A gente tem, por costume, chamar de snapshot, mas aqui nesse caso a gente chama de ponto de verificação. Então, se você criar aqui um ponto de verificação, não tem problema eu criar agora. Ele vai carregar aqui, beleza. Beleza, então ele criou aqui já, aqui em status ele estava configurando, então a gente tem aqui o ponto de verificação inicial, que foi quando a gente começou a nossa máquina. A gente tem o snapshot que a gente tirou aqui agora, em VM aula, então a gente tem aqui o dia, a hora em que foi feito o checkpoint dessa máquina. Se você vem aqui na mesma pasta e vem aqui em snapshots, a gente tem aqui o arquivo de exatamente agora. Então esse arquivo aqui, esse danado aqui que a gente está brincando. Aqui é a pasta dele, onde você armazenado mais alguns arquivos para indexação. Bom, tá quase finalizando aqui já. Vamos ver como tá os logs aqui. Beleza, daqui a pouco tá pronto. E pessoal, se a aula está sendo interessante, se vocês querem um conteúdo mais parecido com esse ou com algo mais prático, já deixa aí nos comentários se tá realmente legal, se tá agregando um valor aí para vocês. E também já deixa aí um like para poder ajudar no engajamento do vídeo. Geralmente quando o vídeo tem mais likes, conforme eu vou soltando os vídeos vai sendo recomendado para você. Então quem curte o vídeo que foi postado, geralmente quando eu lanço vídeo novo aparece para a pessoa naquela homezinha de inscrições. Se você curte todos os vídeos, geralmente aparece sempre primeiro. O YouTube ele tem essa inteligência para entender o que você assiste e o que você não assiste. Beleza, ela está iniciando aqui. Eu vou só fazer o primeiro logon conectado aqui pelo gerenciador Hyper-V, mas depois eu vou conectar pelo SSH, que o put ele tem uma interface um pouquinho mais agradável. Aqui eu vou colocar a senha do disco que está criptografado. Ele liberou, senha aceita, vai iniciar. Então beleza, a gente vai conectar de novo pelo put. Eu vou dar um notepad aqui, eu vou colocar o IP só para não ter que ficar procurando toda hora antes de conectar pelo put, caso eu for desconectar.
Então, show, a gente vai dar um Marcos, senha que eu tinha dado para a máquina, um não soluçou, logar aqui, beleza. Pessoal, é o seguinte, antes de começar a configurar a máquina, a gente tem que dar um apt-get, update, para ver se ele tem algum update a ser rodado. Ele vai fazer a lista e não tem nada para ser atualizado nesse momento. A gente também vai dar um apt-get upgrade. Ele tem atualizações para serem feitas, mas é bem pouco ali, como você pode ver. Vai dar um yes e vai deixar instalar. Bom, pessoal, a princípio eu vou fazer a configuração no Docker Swarm, subir no servidor Nginx. É algo bem simples, como eu disse, a gente tem um site que ele mostra como que você faz esse procedimento, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Não é o foco do vídeo, mas vamos aproveitar. Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais no assunto, a gente pode fazer também. Então, beleza, vamos começar a instalação aqui do Docker. Então, vou dar... Então, beleza, agora com ele configurado, a gente vai colocar ele no navegador na porta 5000. E tá aí, pessoal. Esse aqui é o worker, o Node Worker e Manager que a gente tem rodando aqui. A gente não tem nada ainda nele. Então, conforme a gente for configurando os containers, eles vão aparecendo aqui. Isso aqui é só o visualizer pra gente poder tomar noção do que tá acontecendo. Bom, agora vamos iniciar aqui, na verdade, criar o serviço do Nginx. Então, beleza, fechou. Vamos iniciar aqui. Ele vai preparar a tasking, ele vai preparar o serviço, vai iniciar e vai exibir pra gente se ele tá ou não rodando. Então beleza, ele finalizou aqui já. Vamos dar um Docker Service LS, aqui já tem o serviço, o Nginx aula 01, que a gente tá brincando aqui. Então vamos ver aqui novamente no navegador. Vamos pegar o IP do nosso servidor. Vamos jogar aqui na porta agora, na porta 8080. E já tem aqui o nosso servidor Nginx subido. Então aqui tá, pessoal, tá configurando a porta 8080, o servidor do Nginx. Isso vai depender muito do que você vai configurar. Como eu disse, não é o foco da aula de hoje. Então a gente vai dar aqui um systemctl status docker. Tá ativo, beleza, fechou. E é isso, pessoal. E agora se a gente acessar o Docker Visualizer, a gente já tem aqui o serviço que está rodando. Pessoal, o vídeo de hoje foi basicamente isso. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o ambiente virtualizado, como que funciona, como que se mexe no Hyper-V. Lembrando que toda plataforma de virtualização é bem parecida com o Hyper-V, então você sempre vai ter o gerenciador da máquina, como que ela vai funcionar, configuração de disco, troca de placa de rede, isso vai depender muito do que você vai precisar. Se você gostou, já deixa aquele like, já deixa um comentário positivo ou alguma sugestão aí pra gente poder melhorar o canal. E é isso, pessoal, valeu!